Agora 13h27. Cerca de 280 mil pessoas, chamados PCDs, que têm algum tipo de necessidade especial e fazem uso de benefícios que foram disponibilizados para isenção de PVA, entre outras coisas, isenção de impostos para poder comprar um carro com uma condição um pouco melhor, sair do rodízio, entre outras coisas. Essas pessoas estão perdendo alguns desses direitos e parece, a impressão que fica é que é algo de cima para baixo, que não está ligado apenas ao IPVA de São Paulo, mas um estímulo a dizer que essas pessoas, ou parte dessas pessoas, não deve ter esse benefício, talvez porque tiram algo de alguém. Será? Nós vamos conversar com a Diana Serpe, que é advogada e especialista em direito da pessoa com deficiência. Oi, Diana, como vai? Boa tarde. Oi, Diana? Onde está? Não está aqui conosco. Oi? Agora sim. Oi, Diana. Sim. Oi, Diana, você me ouve? Oi, boa tarde. Tudo bem? Tudo bom. Tudo bem. Ô, Diana, como é que você que representa o setor de pessoas que têm algum tipo de deficiência e pessoas que fazem uso desse benefício para... Por exemplo, o IPVA é um dos benefícios, né? Como é que você recebeu a notícia da retirada dessa isenção por uma parte das pessoas que tinham esse benefício? Eu acho que foi, para as pessoas com deficiência foi um enorme problema, porque restringiu o direito de muitas pessoas que, embora não tenham deficiências severas, elas perderam o direito da isenção do IPVA. Esse ano a gente viu uma tentativa de desmonte dos direitos das pessoas com deficiência, né? Parece que tudo está sendo uma luta, e isso é muito complicado, né? Porque a maioria dessas pessoas precisam dessa isenção, até porque a lei fala do carro adaptado, né, que só para as deficiências severas, com pessoas que vão precisar de adaptação no carro, por exemplo. Mas tem pessoas que não precisam da adaptação, mas precisam de um carro automático. E o carro automático tem um valor mais alto e acabam tendo que pagar um IPVA muito mais alto, que talvez se ela pudesse ter um carro mais popular, ela não precisasse pagar tão alto. Ô, Diana, tudo bom? Uma boa tarde para você. E como você vê essa história de que outras pessoas estão se valendo desse direito, enfim, com uma simples dor nas costas ou algum tipo de atestado para poder burlar mesmo esse esquema e prejudicando alguém que tenha o direito realmente desse benefício? Isso, infelizmente, é extremamente comum, né? A gente sabe que tem muitas pessoas que se utilizam de laudos que nem sempre são tão necessários, né? Não diminuindo a dor das pessoas, mas a deficiência ela tem que ser comprovada e não é uma simples dor nas costas, de repente, como você usou de exemplo, que vai fazer o benefício, né? O que eu entendo é que a lei não deveria tirar direitos, né? Ela deveria fiscalizar. Eu acho que o intuito principal da situação seria fiscalizar para que diminuísse as fraudes e que sequer tivesse fraude, né? E não tirar direito de quem realmente precisa dessa isenção. Você é uma representante dessas pessoas. Você e outros profissionais foram procurados para falar sobre esse assunto, para discutir ou para buscar alternativas? Na verdade, a alternativa que a gente pode fazer é uma ação judicial, né, para tentativa de manter o direito da isenção do IPVA. Eu trabalho mais especificamente com criança com autismo. E essas pessoas, né, essa categoria de pessoas não foi prejudicada com essa isenção do IPVA que foi cortada, né? Mas eu, por exemplo, eu tenho artrite reumatoide desde os meus 9 anos e a minha carteira é de deficiente e eu perdi o direito, porque eu não preciso de nenhuma adaptação no meu carro. Eu só preciso de um carro automático. Você tem uma biografia, né, Diana, que pode, enfim,
inspirar outras pessoas e de que dá para você ter um dia a dia dentro de todas as limitações, mas que se o teu meio favorecer, você pode chegar lá e você pode ser autossuficiente. Então eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, sobre essa luta dos deficientes, porque assim, a nossa cidade, por exemplo, ela não é adaptada para o deficiente. Tem calçadas que eu acho um verdadeiro absurdo. Né? Então disso a gente está falando de uma isenção de IPVA, quer dizer, vocês têm várias outras barreiras a vencerem aí nesse sentido. Sim, tem inúmeras barreiras, né? Os exemplos são absurdos, as calçadas são vergonhosas, as pessoas ainda não têm consciência da importância da inclusão social. Eu tenho um caso aqui, só para exemplificar, de um deficiente visual que teve uma corrida de Uber negada porque o Uber não quis carregar o cão-guia. E isso é um exemplo, né, de um rapaz que acabou se irritando realmente e foi buscar os direitos dele na justiça, mas a maioria das pessoas deixam passar, né? A gente tem na educação, agora nessa fase de pandemia, o que a gente viu de coisas horrorosas que acontecem dentro das escolas com as crianças que não estão sendo alfabetizadas, que não têm um olhar para as necessidades dela, né? Que a lei ainda falta muito para ser cumprida com eficácia. Esses benefícios que as pessoas faziam uso, e eu estou falando quem tem um problema de joelho, quem tem uma hérnia de disco ou uma pequena amputação na ponta do dedo mindinho ou coisa do tipo, e que faziam uso disso para comprar o carro e tal, como é que fica a situação a partir de agora? Porque havia uma necessidade de prazo, você não podia vender o carro, todos os benefícios deixam de existir nesse momento, esses específicos para quem não teve necessidade de adaptação? Perde-se esse benefício de uma forma coletiva ou existe um prazo de adaptação? Não, o IPVA, a partir de agora, esse IPVA de 2021, houve um recadastramento, né? O governo fez lá um recadastramento para verificar quem realmente tem direito, quem se enquadra nessas necessidades, e quem não se enquadra já vai ter que pagar o IPVA agora desse ano. Agora, os outros direitos, né, no que diz respeito a rodízio, o IPI, o ICMS, os outros direitos, não se confunde com o IPVA. Tá, mas qual que é a tua perspectiva pelo que você tem ouvido falar e pela o discurso recorrente de necessidade de aumentar a arrecadação e de tirar benefícios desse segmento? Eu acredito que a gente vai ter várias surpresas ainda, né? Eu acho que ainda tem aí um movimento de tirar direitos, e isso é ainda uma luta bem árdua para que a gente tente não perder os direitos das pessoas, né, que sejam mantidos, porque os direitos que a gente conquistou até hoje são direitos que foram conquistados com muita luta, com muito sofrimento, com muita conversa, né, e a gente não pode perder assim do dia para a noite para arrecadação. A gente sabe que tem que ter arrecadação, mas eu entendo que o essencial é fiscalizar, né, e não tirar direito. Qual é a alternativa para as pessoas? Uma união de pessoas com os mesmos interesses pode ajudar num processo de judicialização para ir contra essa decisão? Pode sim. Sim, pode. Existe um movimento de pessoas, né, que estão se manifestando, inclusive a senadora Mara Gabrilli fez uma tentativa bem árdua aqui com o governo do estado de São Paulo e que acabou não dando certo, né? Aliás, ela anunciou inclusive o rompimento com o governador do estado e esse é um dos motivos, né? Sim, com toda razão, né? A Diana Serpe, que é advogada especialista em direito da pessoa com deficiência, conversou conosco e deu a dica do que você que está se sentindo prejudicado após essa decisão. A primeira, que diz respeito ao IPVA, mas como disse a própria Diana, existe um cheiro de que isso vá se espalhar por outros direitos e aí que envolvem IPI, entre outras coisas, e a possibilidade de você adquirir um automóvel numa condição para que você possa sofrer menos ao dirigir, né? Porque só quem não tem o problema acha que isso é mínimo. E tem muita gente que minimiza exatamente essa necessidade. Quem não tem, e graças a Deus que não tem, né?
mas é muito cômodo responder. Por exemplo, alguém que tem um problema no nervo ciático e que é obrigado a pisar na embreagem com a perna esquerda. Pois é. E esse movimento que é um movimento destruidor para quem tem esse tipo de... E que pode levar a pessoa à cadeira de rodas, inclusive, exato. se ainda tem o movimento. Né? Mas para alguns parece que é só uma forma de não gastar. A Diana Serpi, eu repito, advogada especialista em direito da pessoa com deficiência, conversou conosco. Diana, muito obrigado. Até uma próxima. Obrigada, viu, Diana? Foi um prazer. Tchau, tchau. Tchau. Querida.